Bem, gente, hoje vamos falar sobre comparativos e superlativos na língua inglesa. Aí eu trouxe algumas amostras para vocês observarem como que funciona o uso de comparativos e superlativos. Aí eu separei por amostras de uma sílaba. Adjetivos que têm apenas uma sílaba. E aí eu coloquei como exemplo aqui a palavra tall, que significa alto, né? Aqui seria o comparativo, a palavra na versão comparativo e a palavra na forma superlativa. Na forma comparativa, tall, eu acrescentaria um E e um R no final, tá? E aí ficaria taller. A pronúncia eu não vou fazer muita questão, porque o importante aqui é saber utilizar os comparativos e os superlativos. A pronúncia eu não vou me preocupar muito, não. Essa é a versão do comparativo, acrescentar um E e um R. Tá? E na versão superlativa, eu tenho que acrescentar um E, um S e um T, que fica tallest. Tallest. Então, acrescento um E, um S e um T. É assim que funciona. Então, vamos usar nesses dois exemplos aqui. Maria is than Pedro. Eu quero dizer que a Maria é maior que o Pedro. Isso, quando eu estou dizendo tenho uma pessoa e quero comparar ela, eu estou comparando. Tá? Então eu tenho que usar o comparativo. Então, se eu quero dizer que a Maria é maior que o Pedro, é só colocar ele aqui. Maria is taller than Pedro. E aí uma coisa interessante é que geralmente na comparação você vai encontrar esse than aqui, tá? E aí na versão superlativa, vamos analisar. This is the car I've ever seen. Este é o maior carro que eu já vi. Resumindo, seria isso. Eu não estou comparando. Eu estou dizendo que eu estou falando apenas deste carro. Tá? É o maior carro que eu já vi. Então, nesse caso é superlativo. Então eu uso tallest. Não tem muito segredo. É só você saber usar no comparativo e no superlativo. Isso foi uma amostra com uma sílaba. Agora existem amostras com palavras que tenham duas sílabas. Eu separei a palavra happy, que significa feliz, alegre, contente. E aí, a versão dela no comparativo é o mesmo esquema de acrescentar um E e um R, só que tem um detalhe. Aqui termina com Y. Então eu troco esse Y por um I, pela letra I. E depois eu coloco o ER. É assim que funciona. Aí a versão superlativa é a mesma coisa. Eu acrescento um E, um S e um T, só que tem um Y aqui. Então eu tenho que trocar o Y pela letra I. E aí fica happiest. Eu não sou muito bom na pronúncia não, tá?
Então, deixar aqui. Ok? E aí temos aqui os exemplos. John is than me. E aí aquilo que eu falei. Quando tem o than, geralmente é porque está comparando. Se está comparando, então eu uso a forma do comparativo, que seria essa aqui. Happier. E Lucas is boy in the world. Eu estou falando apenas do Lucas e estou dizendo que ele é grande, eu quero dizer que ele é grandioso, né? Então, happiest. No caso aqui, Lucas é o menino mais feliz do mundo. Happiest. Tá? É assim que funciona superlativo e comparativo. Não tem muito segredo, não. Tem também as amostras com 2 ou 3 sílabas, tá? Que são palavras maiores. No caso aqui eu usei important. Quando eu tenho esse tipo de palavra com 2 ou mais sílabas, aí, ao invés de modificar a palavra, eu tenho que acrescentar, aqui no caso do comparativo, eu tenho que acrescentar a palavra more, que significa mais. Então, more important. More important. Ok? Tem que acrescentar a palavra more. No caso do superlativo, aí eu tenho que acrescentar a palavra most. E aí manter a palavra important. É assim que funciona quando são 2 ou 3 ou mais sílabas. Então aqui acrescenta o most. Deixa eu ver mais o que. Tá. E aí tem os exemplos. My phone is then. Aí é aquela história de sempre. Se eu estou usando then, é porque eu devo estar comparando uma coisa com outra. Então, nessa primeira frase eu tenho uma comparação. E eu quero dizer que o meu my phone, then my pencil. O meu telefone, o meu celular, é mais importante que é o meu lápis, tá? Então aqui eu uso more important. Ok. E my father is person in the world. Quero dizer que meu pai é a pessoa mais importante no mundo. Então, most important. Por quê? Porque é um superlativo, tá? Então, nesse caso, é most important. E temos as amostras com formas irregulares, quando a forma no comparativo e a forma no superlativo fica diferente da palavra de origem, do adjetivo. Eu usei esses dois aqui que são bastante comuns, né? Good significa bom, bem, bom, né? Boa. Então, good, comparativo, na versão comparativa ficaria better. Então você já pode ver que modifica bastante. Não tem jeito. Nesse caso aqui, quando as formas são irregulares, aí você vai ter que gravar. Não tem jeito. Na versão superlativa, eu uso best.
Não tem jeito. É assim que tem que funcionar. Ok? Bad. Bad, mesmo esquema. Também vai modificar totalmente a palavra. Na forma comparativa é worse ou worse. Eu não lembro muito bem. E na forma superlativa é worst. O worst. Não me recordo muito bem a pronúncia. Tá? E aí, vou usar aqui nos exemplos. You are my friend. Você é meu melhor amigo. Então aqui eu não estou comparando, não tem a palavra than. Se não tem a palavra than, eu coloco a versão superlativa. Você é meu melhor amigo. Eu poderia falar pior ou melhor, né? Eu vou falar melhor, então aqui eu coloco best. You are my best friend. Você é o meu melhor amigo. E tem aqui You play soccer than tennis. Você joga futebol que tênis. Melhor ou pior, né? Você joga futebol melhor do que joga tênis. Seria isso. Então, é aquele esquema. Tem a palavra than, então está comparando. You play soccer better. Better. Tá? É assim que funciona comparativos e superlativos em inglês. Agora, para finalizar, eu separei também a parte de comparativo de igualdade. É bem simples. Eu até coloquei aqui um exemplo, uma amostra, que aí fica fácil de visualizar. O macete aqui, ó, tão quanto. Quando eu quero fazer um comparativo de igualdade, João é tão inteligente quanto o Miguel, tá? O João é inteligente? Sim. E o Miguel também. João é tão inteligente quanto o Miguel. Quando eu quero fazer esse tipo de comparação, aí eu devo usar essa palavra aqui no início, essa mesma palavra no final e colocar o adjetivo que eu quero usar, tá? Funciona desse jeito, tá? Então vamos identificar aqui. Karina is as beautiful as Raquel. Então, estou falando de uma pessoa, estou falando de outra. O adjetivo aqui é beautiful. Beautiful. E o comparativo tem que estar no início, tem que estar no meio, tem que estar no início e no final, antes e após a palavra, tá? Então aqui vai ficar as. E aí, se a gente for traduzir, Karina é tão bonita quanto Raquel. Ok? Então o macete é esse, gente. Aqui, ó. Resumindo, é isso aqui. E no meio, você coloca o adjetivo. Ok? Bem, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, ou se você encontrou alguma irregularidade, fique à vontade para comentar, me alertar, mas não esqueça de citar a referência bibliográfica para eu poder colocar na errata, ok? Até mais.